Ah, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. As tecnologias da inteligência e o futuro do pensamento na era da informática, a tradução de Carlos Irineu da Costa, da editora 34, essa obra do Pierre Levy. Outra obra Agui. De que lugar julgamos a informática e os estilos de conhecimento que lhes são aparentados? Ao analisar tudo aquilo que em nossa forma de pensar depende da oralidade, da escrita e da impressão, descobriremos que aprendemos o conhecimento por simulação, típico da cultura informática com os critérios e os reflexos mentais ligados às tecnologias intelectuais anteriores. Colocar em perspectiva, relativizar as formas teóricas ou críticas de pensar que perdem terreno hoje, isso talvez facilite o indispensável trabalho de luto que permitirá abrirmos-nos a novas formas de comunicar e de conhecer. A tese defendida neste livro refere-se a uma história mais fundamental que a das ideias, a história da própria inteligência. Os coletivos cosmopolitas compostos de indivíduos, instituições e técnicas não são somente meios ou ambientes para o pensamento, mas sim seus verdadeiros sujeitos. Dado isto, a história das tecnologias intelectuais condiciona-se, no entanto, determiná-la do pensamento. Este é o tema principal da ecologia cognitiva, cujo programa esboçamos na terceira e última parte deste livro. Ao propor uma abordagem ecológica da cognição, minha maior esperança é a de contribuir para renovar o debate em andamento sobre o devido sujeito da razão e da cultura, segundo Pierre Levy. Um dos principais agentes de transformação das sociedades atuais é a técnica, ou melhor, as técnicas, sob suas diferentes formas, com seus usos diversos e todas as implicações que elas têm sobre o nosso cotidiano e nossas atividades. Por trás daquilo que é óbvio, essas técnicas trazem consigo outras modificações menos perceptíveis, mas bastante pervasivas. Alterações em nosso meio de conhecer o mundo, na forma de representar este conhecimento e na transmissão destas representações através da linguagem. Dentre a grande quantidade de técnicas existentes, Pierre Levy decidiu privilegiar nessa análise as técnicas de transmissão e de tratamento das mensagens, uma vez que são as que transformam os ritmos e modalidades da comunicação de forma mais direta, contribuindo para redefinir as organizações. Em um momento dado, a significação e o papel de uma configuração técnica não podem ser separados de um projeto social mais amplo que move esta configuração. É importante também compreender o estágio atual das técnicas como resultado de uma série de disputas entre os diversos atores sociais, de projetos rivais, constantemente em choque de novas descobertas imprevistas que podem alterar radicalmente o uso e, portanto, o sentido e o destino de um dado objetivo ou objeto técnico. Uma certa configuração de tecnologias intelectuais em um dado momento abre certos campos de possibilidades e não outros a uma cultura. Quais possibilidades? O que é a técnica e como ela influencia os diferentes aspectos de nossa sociedade? Em que medida indivíduos ou projetos singulares conseguem alterar os usos e sentidos da técnica? A técnica é necessariamente racional e utilitária? Pierre Levy propõe aqui o fim da pretensa oposição entre o homem e a máquina. Ataca também o mito da técnica neutra, nem boa nem má. Mostra como ela está sempre associada a um contexto social mais amplo, em parte determinando este contexto, mas também sendo determinada por ele. Desta forma, a técnica torna-se apenas uma dimensão a mais, uma parte do conjunto do jogo coletivo, aquela na qual desenham-se as conexões físicas do mundo humano com o universo. Nosso propósito consiste, antes de mais nada, em designar as tecnologias intelectuais como um terreno político fundamental, como lugar e questão de conflitos de interpretações divergentes. Pois é ao redor dos equipamentos coletivos da percepção, do pensamento e da comunicação que se organiza em grande parte a vida da cidade, no cotidiano e que se agenciam as subjetividades dos grupos. As mudanças estão ocorrendo em toda parte ao redor de nós, mas também em nosso interior e nossa forma de representar o mundo. É urgente que nos equipemos com ferramentas para poder pensar essas mudanças, avaliá-las, discuti-las, em suma, participar ativamente da construção de nossos destinos. E este livro é uma importante ferramenta, segundo ou por Carlos Irineu da Costa, que é o tradutor do Pierre Levy. Coleção trans, hein? O futuro do pensamento na era da informática, né? Transsexual. Introdução, face à técnica, né? Bora lá? Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante ou ambulante de dispositivos informacionais de todos os tipos.
Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge neste final do século XX um conhecimento por simulação que os epistemologistas ainda não inventariaram. Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde está em jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. A incidência cada vez mais pregnante das realidades tecnoeconômicas sobre todos os aspectos da vida social e também os deslocamentos menos visíveis que ocorrem na esfera intelectual obrigam-nos a reconhecer a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos e políticos do nosso tempo. Ora, somos forçados a constatar o distanciamento alucinante entre a natureza dos problemas colocados à coletividade humana pela situação mundial da evolução técnica e o estado do debate coletivo sobre o assunto, ou antes do debate midiático. Uma razão histórica permite compreender esse distanciamento. A filosofia política e a reflexão sobre o conhecimento cristalizaram-se em épocas nas quais as tecnologias de transformação e de comunicação estavam relativamente estáveis ou pareciam evoluir em uma direção previsível. Na escala de uma vida humana, os agenciamentos sociotécnicos constituíam um fundo sobre o qual se sucediam os acontecimentos políticos, militares ou científicos. Apesar de algumas estratégias poderem cristalizar-se explicitamente em torno de uma inovação técnica, este era um caso excepcional. Os números entre colchete e sementinha, a bibliografia geral que está no fim do livro. Além disso, no final de cada capítulo há uma menção dos títulos citados ou usados em cada um deles. Tudo começou a mudar com a Revolução Industrial, mas apesar das análises de Marx e alguns outros, o segredo permaneceu bem guardado. O século XX só elaborou reflexões profundas sobre motores e máquinas operatrizes, enquanto a química, os avanços da impressão, a mecanografia, os novos meios de comunicação e de transporte, a iluminação elétrica transformavam a forma de viver dos europeus e desestabilizavam os outros mundos. O ruído dos aplausos ao progresso cobria as queixas dos perdedores e mascarava o silêncio do pensar. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 1.100 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de um conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.